A ponte para a restauração do casamento é o perdão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso devocional. E hoje nós vamos falar sobre o amor que perdoa. Preste bastante atenção porque este assunto é um assunto muito delicado, ao mesmo tempo é muito importante e, consequentemente, é um assunto que muda relacionamentos, muda pessoas, mudam corações. Eu estou falando de perdão, ou, se você quiser, eu estou falando de perdoar. Como que eu vou perdoar? Muitas vezes há pessoas que não sabem o que é perdoar, ou até mesmo como fazer isso. E eu quero trazer hoje aqui para nossas dicas como a gente pode traçar uma melhor forma, uma melhor maneira para que dentro do seu relacionamento, se você está com essa dificuldade, com esses problemas de liberar um perdão ou de pedir um perdão, eu vou te ajudar hoje aqui com algumas dicas e orientações e falar um pouquinho de como que esses 14 anos já presenciando e ajudando mais e mais pessoas, a gente se deparou com algumas situações bem delicadas e graças a Deus a gente conseguiu ajudar as pessoas. Então hoje, terça-feira, vamos falar o amor que perdoa. A ponte para a restauração do casamento é o perdão. Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero muito que você compartilhe esse vídeo. Se você já chegou até aqui, então deixa o seu like, é muito importante. Nós estamos começando a distribuir esses conteúdos para mais pessoas, ter mais pessoas chegando. E você que está chegando aqui também, você é muito bem-vindo. Você pode ser aí um agente do Senhor para trazer mais pessoas. Se você é um pastor, se você é um líder, se você tem um grupo de casais, então entre em contato comigo que eu vou te ajudar também a ajudar essas pessoas aí, tá bom? Não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante porque através dele a gente dá para perceber e ao mesmo tempo saber se nós estamos no caminho certo. E, claro, sugestões, coloque também nos comentários para que a gente também possa falar de um assunto específico. O nosso devocional de hoje é mais dicas. Então, as dicas que eu vou apresentar aqui, você precisa guardar essas dicas e executá-las, ok? Só para a gente começar aqui, lendo a palavra do Senhor, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a recomendação da palavra de Deus sobre o perdão é muito clara. Preste bastante atenção, eu quero que você redobre a sua atenção. Se você não perdoa, como que o Senhor vai te perdoar? Se você não liberar perdão, como que o Senhor também vai te perdoar? É bíblico, na medida que eu estou disposto a perdoar, é a medida também que o Senhor dispõe a me perdoar também pelos meus pecados. E uma coisa que geralmente encontramos dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, é essa dificuldade que um cônjuge tem com relação ao perdão. Muitas vezes por causa do orgulho, muitas vezes também por causa da sua posição, por se achar mais importante do que o outro, ou por se achar que não deve, que não precisa, que não tem nada a ver, e assim você vai notando e vendo muitas e muitas desculpas e muitas justificativas, vou falar isso daqui a pouquinho, que acaba prejudicando o relacionamento conjugal e ao mesmo tempo o seu relacionamento com o pai. E isso nós vamos também se aprofundar aqui. Primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês como dica para vocês dois. Primeiro, essa reconciliação precisa estar sempre em evidência na vida de vocês. Reconciliação. Sempre, conserto, reconciliação, retomar. Por quê? Porque diariamente nós estamos vivendo, diariamente a gente está precisando um do outro, justamente para ajudar um ao outro, para perdoar, para liberar um perdão, para dar um apoio. Então, tudo isso é necessário. Veja, a prática de tudo isso no dia a dia é o quê? Identificar uma situação que está pendente de perdão. Por exemplo, pode ser que você se feriu por causa de uma palavra que foi lançada, uma palavra dura na sua vida. Pode ser que você se feriu por causa de mágoas que não foram resolvidas. Olhe, você precisa resolver urgentemente mágoas que ainda vocês carregam ou que você carrega desde a sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, ou até mesmo de um outro relacionamento. Você precisa liberar, você precisa curar, você precisa buscar resolver essas pendências, porque isso está atrapalhando o seu relacionamento. Isso vai estar atrapalhando o seu viver dentro do seu casamento. Então, ore dessa maneira que eu vou explicar para vocês. Depois que você notou, depois que você fez uma investigação, depois que você começou a pensar e notou que realmente precisa de liberar um perdão, identificou uma situação e precisa ser resolvida, pronto, depois que você achou então a raiz ali do problema,
achou a raiz daquela mágoa, achou a raiz daquele ressentimento, então você vai fazer o quê? Você vai orar da seguinte forma: Pai, ensina-nos a perdoar como tu perdoas, como o Senhor nos perdoou. Ensina-me a perdoar como o Senhor perdoou. Se você analisar de fato, é interessante nós fazermos esta oração. Por quê? Porque quando eu falo assim, Senhor, ajuda-me a perdoar como o Senhor perdoou. Se você olhar a fundo, olha, aqui é um assunto mais profundo. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que enquanto Jesus estava padecendo, carregando no seu ombro aquela cruz, aquele madeiro, as pessoas que estavam em volta presenciavam o quê? Os soldados que batiam em Jesus. E na medida que ele era açoitado, ele estava falando, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, veja o que nós encontramos aqui. Se a palavra de Deus está falando aqui para nós orarmos, para pedir ao Senhor que nos ajude ou nos ensina a perdoar como o Senhor perdoou, quando ele está lá no madeiro, quando ele está lá prestes a morrer, naquela cruz que ele estava pendurado, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Então, o que nós precisamos ter já aqui na nossa cabeça, em nossa mente, você precisa pensar, eu preciso agir como Jesus agiu para que eu possa viver uma vida tranquila, para que eu possa viver uma vida leve aqui. Porque se você for carregar dentro do teu coração todo tipo de pessoa que falam mal de você, todo tipo de pessoa que não quer o seu bem, se você for carregar isso na sua vida, você não vai ter espaço no seu coração para o agir de Deus, para o trabalhar de Deus, para que o Senhor possa falar com você e você possa ouvir. Sabe por quê? Que muitas vezes você não consegue ouvir o que Deus está falando contigo? É porque o seu coração já está cheio demais de vozes. Vozes que ficam por fora, falando algo que na verdade o Senhor não quer que você ouça. Mas você está ligado com essas vozes. Por quê? Porque falta resolver situações, uma pendência, uma mágoa, uma palavra que você guardou e você, então, de uma forma relutante, você insiste em não liberar perdão. Eu quero que você saia daqui hoje desse vídeo com essa decisão de fazer uma lista, de você listar todas essas palavras, listar essas mágoas e começar a lançar elas no passado, para que daqui para frente é uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo casamento, um novo relacionamento vai surgir. Amém? A segunda oração que você vai orar, Senhor, cura as nossas feridas e renova o nosso amor. Então você vai fazer esta oração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 8. Outra coisa interessante, Colossenses capítulo 3, versículos 13. Dá-nos coragem para recomeçar. Então, na medida que você reconhece que você errou, na medida que você reconhece que precisa resolver pendências na sua vida, então você achou uma situação, você listou uma palavra, você encontrou mágoas que não foram resolvidas, agora você resolveu, você orou ao Pai, Ele te deu ajuda, Ele te ensinou a como perdoar, com base em Efésios 4:32. Depois você pediu a cura para essa ferida e essa renovação deste amor, para o fluir de novo desse amor, baseado em 1 Pedro 4:8. E por último, então você falou, Senhor, dá-nos coragem para recomeçar. E eu te digo, Ele está capacitando a sua vida hoje para você recomeçar. Está na hora de recomeçar. E Ele te chama para recomeçar e Ele te ajuda a recomeçar. Outra coisa, maridos, agora eu quero falar com você. Você é o líder desta reconciliação. Você que tem que dar o exemplo. É você que tem que partir para esta reconciliação. Porque você precisa ensinar. Você precisa ser o exemplo. Você precisa ser o espelho desta reconciliação. Então, é um desafio diário de humildade. A forma que você se coloca na busca desta reconciliação demonstra o quanto humilde você é e está submisso à vontade de Deus dentro do seu relacionamento. Então é o seguinte, peça perdão especificamente, ou seja, se tem uma situação, então você vai lá e fala, perdoe-me por ter sido impaciente naquela discussão, é um exemplo, perdoe-me porque eu falei de uma maneira muito grossa com você, me perdoe porque eu falei, me perdoe porque eu deixei de fazer ou agir. Então você seja específico ao lançar, ao pedir esse perdão. Ou seja, você precisa fazer isso para que você também seja o exemplo na busca dessa reconciliação. Ore com sua esposa, tá? Por exemplo, você pode orar dizendo, Deus, me ajude a ser o primeiro a buscar a reconciliação dentro da minha família. Dentro do meu relacionamento, Senhor, eu quero ser o primeiro a agir. Dentro do meu relacionamento, eu quero ser o primeiro a falar, me perdoe, me falar, eu errei. Eu preciso ser o primeiro a falar exatamente isso. Porque quando eu agir assim,
certamente que eu vou estar dando o exemplo desta reconciliação. Para a esposa, a nossa dica aqui é que através desta sabedoria, do discernimento que ela busca no Senhor, que eu creio que todos vocês têm essa percepção, você consegue perceber mais, a sua percepção é mais aguçada. Então, a nossa dica aqui para a esposa é que o discernimento também na área do perdão, ou seja, peça ao Senhor que te dê clareza, discernimento, para que no momento certo você possa agir em busca do perdão. Olha, compartilhe sentimentos sem acusar o seu cônjuge. Então busque encontrar ali uma situação, encontrou. Então, sabiamente você vai dizer, me machuquei quando... Aí você fala, mas quero entender seu lado. Ou seja, eu estou ferida ou estou machucada porque isso aconteceu comigo. Mas, quer saber? Eu estou aqui porque eu entendo também o que aconteceu. Então você muda a forma, então sabiamente você consegue achar uma solução para trazer esse perdão, tá? Dentro do seu relacionamento. 1 Pedro 4,8, use isso. O amor restaura o que o pecado quebrou. Lembre-se bem disso. O que o Senhor deu para vocês foi exatamente esta ferramenta chamada perdão. O perdão nos alcançou. Primeiro, através de Cristo. E agora, Ele derramou sobre nós esta graça, esse perdão, este favor. E nós precisamos também fazer como Ele fez. Amém? A reflexão para você, marido, anote. Para os maridos, anote. Tenho permitido que o orgulho atrase o perdão em nosso casamento? Se o orgulho está sendo o impedimento na busca do perdão, então você precisa entender que você precisa desapegar desse orgulho, deixar esse orgulho. Você precisa então derramar o seu coração para que o Espírito Santo complete no seu coração a sua obra. Para a esposa, um lembrete. Um coração que perdoa é um coração que experimenta a liberdade de Cristo. Na medida que você libera perdão, na medida que você perdoa, na medida que você está exercendo isso, então você vai experimentando cada vez mais essa liberdade. Você vai tendo uma vida mais firme, uma fé sólida. Por quê? Porque você depositou no Senhor a sua confiança e o seu coração está totalmente aberto e voltado para o perdão. O desafio do dia para vocês, então, anotem. Escrevam uma carta de perdão. Escreva um bilhete, uma carta, um papel, mesmo que não entregue, ou seja, apenas ali como um ato simbólico, como eu disse lá no começo. Você vai pegar e listar tudo isso. Listar as palavras que foram ditas para você e você se feriu. Você vai listar alguma situação que aconteceu, então, para você então, ter essa ciência. Você vai listar ali momentos, então, que você ficou triste, por exemplo, e se machucou, se feriu, enfim. Você vai pegar esse papel, listar tudo isso e depois vocês vão destruí-lo. Você pode amassar mesmo esse papel todo ou riscar todos esses nomes com uma tinta vermelha e vai dizer que está liberado o perdão para tudo isso. Muitas vezes, tem muitas pessoas que se ferem consigo mesmas. Elas não aceitam do jeito que elas são. E isso muitas vezes traz um pouco de prejuízo até. E o que há de pessoas que estão feridas emocionalmente, porque não conseguem entender que elas também são especiais. Eu quero dizer uma coisa para você, você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Se eu perguntasse para você hoje, quem é você? Que pergunta é essa? E que resposta você me daria? Se eu perguntar para você agora, quem é você? Talvez você possa pensar, eu sou fulano de tal, assim, aí eu trabalho em tal lugar, eu sou um marido, eu sou um filho, eu sou um profissional, eu sou um pastor, eu sou um dirigente, eu sou um empresário. Não, você está como empresário, você está como pastor, é a sua situação agora. Mas quem é você, de fato? Quem é você? Então, geralmente essa pergunta ela é muito profunda. Por quê? Porque ela está falando de uma identidade que ela só é sua e ela foi dada pelo seu Criador. Quem é você? Você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Então, se você é a imagem e semelhança, se Ele deu seu próprio Filho para morrer por você, então você é imagem e semelhança, você é filho, amado, aceito e aprovado por Ele. Então, você não tem necessidade de carregar todo esse peso nos seus ombros, carregar esse peso no seu coração. Você não tem necessidade de viver uma vida de prisão, de você viver uma vida de prisioneiro.
por causa de uma mágoa, por causa de uma ferida emocional, por causa que os seus pais fizeram algo que você ainda não conseguiu se desvencilhar disso, porque um madrasto, por causa de um padrasto ou uma madrasta, por causa de um tio, de uma tia, de um irmão, você não precisa carregar isso. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Ele já carregou todas as nossas dores. Então você precisa viver uma vida de paz, uma vida feliz, alegre, porque o seu pai te resgatou, porque o seu pai fez você à sua imagem e à sua semelhança. Então você é filho amado do Senhor. Toda vez que alguém te perguntar quem é você, você fala, eu sou um filho amado e aceito do Senhor Jesus. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Agora preste atenção, comprometam-se, por exemplo, façam um compromisso de juntos dedicar um período do dia para que vocês possam sempre fazer esta revisão, sempre consultar um ao outro, um ajudando ao outro, para que vocês possam se fortalecer nessa área também, tá bom? 2 perguntas apenas que vocês precisam fazer no decorrer desse dia. Qual ferida do passado ainda precisa ser liberada pelo perdão? Segundo, como podemos praticar o perdão imediato nas pequenas frustrações diárias? Uma coisa que eu aprendi foi, aconteceu algo comigo? Acontece? Ainda acontece. Tem muitas coisas que acontecem comigo ainda hoje, mas eu decidi blindar o meu coração, a minha mente, para que essas frustrações, para que essas coisas que acontecem no dia a dia, na família, são coisas que acontecem, você está sempre ali, né? Então você está vivendo, você está convivendo com pessoas, vivendo com a família. Então, mas eu já decidi no meu coração a não aceitar esse sentimento, entendeu? Eu decidi fazer isso, então você pode também fazer. No meu coração não existe mais lugar para mágoa, para rancor, para ódio, para ressentimento. Não, no meu coração é um coração apenas que o Espírito Santo faça morada, e ele já fez morada, e ele habita, e é ele que comanda, é ele que controla o meu coração. Então, eu decidi viver uma vida livre, uma vida de paz, porque o Senhor me garante que eu tenho a paz, porque a Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. Então, ele é o meu Senhor, então eu vivo na paz. Então, você precisa viver assim também. Esse conteúdo todo está aqui nesse devocional que a gente prepara. Se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui recente no nosso canal, seja muito bem-vindo. E então, todo esse material eu quero deixar aqui para você. Mas você precisa deixar o seu comentário para que eu possa te enviar o link para você fazer o download desse PDF aqui. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Escreve aqui, que eu aguardo você escrever agora para mim depois fazer uma oração por você, tá bom? Vai lá, aperte esse botão aqui, ó. Tem um botão aqui em inscrever-se, e é só clicar e se inscrever, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar para que o Senhor possa completar esta obra no seu coração. E lembre-se disso, se existe uma situação pendente na sua vida, você precisa resolver. Eu quero pedir ajuda. Nos chamem, tá? Estamos aqui à disposição também para te ajudar no que for preciso nesta área, tá bom? Feche teus olhos, eu quero abençoar a sua vida e quero interceder também por você. Pai, a Ti eu apresento agora todos esses casais. Te apresento cada filho do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez conforme a Sua imagem e semelhança. E nós estamos aqui, Senhor, como filhos amados do Senhor, a qual o Senhor nos amou. E te apresento, Senhor, todas estas pessoas, tanto marido quanto esposa, família. Pai, nós sabemos que esta área é uma área muito delicada e que às vezes, Pai, geramos um pouco de confusão ou dúvida acerca do nosso posicionamento com relação ao perdão. Mas a Tua palavra já nos afirma que nós precisamos perdoar como o Senhor perdoou. E o Senhor não escolheu as pessoas. O Senhor não olhou para a cara de quem estava ali batendo no seu rosto, batendo na sua costa, pregando os pregos ali naquele madeiro, o Senhor sendo pendurado naquela cruz. Mas o Senhor apenas disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor, que nós possamos ter atitudes rápidas na liberação do perdão. E eu quero abençoar, meu Deus, estas vidas, esses lares. E se existir alguma raiz de amargura, Senhor, no meio deles, que seja totalmente destruída, que seja totalmente desfeita, que seja totalmente neutralizada. Pai, eu quero te pedir, Senhor, o teu bálsamo nesse coração, para que eles possam agir, que eles possam fazer, que eles possam também se sentir a paz que o Senhor tem, só o Senhor tem e pode dar para cada um deles. Assim, Pai, eu te agradeço e oro por eles, abençoando-os também no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos guarde, paz e prosperidade na sua vida, e nós veremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e até lá.